Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém? Vamos continuar então, nossos estudos no livro de Êxodo, esse livro que tem nos ensinado tanto, hoje nós vamos estudar, nosso texto hoje se encontra no capítulo 32 de Êxodo. Mas antes do 32, eu queria ler primeiro, lá no capítulo 24, Êxodo 24, finalzinho do capítulo 24, os versículos 12 a 18. Depois a gente passa para o capítulo 32. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Vamos agora para o capítulo 32. Nós vamos ler no capítulo 32, os versículos de 1 até o 10. Êxodo 32, de 1 a 10. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disseram-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nas. Então todo o povo tirou das ovelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo acesso que nós temos a ela. Nós te bendizemos, Senhor, e pedimos nesse momento, Pai, que nós possamos, ó Deus, realmente aprender, ó Pai, possamos, ó Deus, retirar dela, Pai, extrair dela, Pai, a riqueza, Senhor, que nós precisamos, ó, para a nossa vida, Pai, para Deus não nos alimentar dela. O Senhor possa nos usar, ó Pai, que possamos ser realmente um canal, ó Pai, um canal do Senhor, Pai, usado, Pai, pelo Espírito Santo do Senhor, Pai, para realmente ministrar a tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Você já deve ou tem, né, alguém que você considera talvez essencial em alguma situação para levar alguma notícia.
Ou seja, todos nós temos sempre alguma pessoa, né, que, dependendo da notícia que você quer dar a alguém, né, você vai talvez pedir para uma determinada pessoa, né? Então, às vezes a forma que a pessoa fala, a figura, né, que a pessoa representa, né, a questão até da autoridade da pessoa, às vezes, né, a gente acha que vai realmente minimizar a situação, né? Às vezes é uma má notícia, às vezes é alguma coisa errada que a gente fez, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu era criança, né, eu sempre, quando tinha que contar alguma coisa de errado que eu tinha feito, eu sempre falava para minha mãe primeiro, né? E aí eu já sabia que com ela ia ser mais fácil, né? E quando ela fosse contar para o meu pai, por exemplo, ela já ia contar de uma forma que, né, de certa forma, minimizaria a gravidade do problema. E eu creio que todos nós temos isso no nosso dia a dia, né? Sempre temos alguém que, né, a gente acha, né, que pode, né, facilitar as coisas, né? No trabalho, por exemplo, né, a gente sempre, né, eu, por exemplo, né, eu vejo pessoas no meu trabalho que, assim, são facilitadores, que às vezes, se você quer talvez passar um problema, essas pessoas ajudam, né, conseguem entender o que você está falando e conseguem também passar para frente de uma forma também, né, que, né, digamos que moderada, né? Mas é isso, enfim, nós todos temos, né, essa figura, né, na nossa vida. Mas, voltando aqui ao texto, né, que a gente leu, a gente vê aqui como é assim, maravilhosa a forma que Deus fala conosco através da Bíblia, né? O livro de Êxodo, ele é um livro que eu mesmo, né, já li ele várias vezes, né, já ouvi pregações diversas vezes sobre o livro, sobre várias passagens, né, inclusive sobre essa mesmo, né, desse episódio aqui do bezerro de ouro. E às vezes, assim, eu particularmente não conseguia extrair essa riqueza, né, que o livro nos traz, né, o que ele significa para nós. Então nós temos estudado, né, o livro desde o seu início e temos visto o seguinte, que o livro, né, ele Deus nos mostra, né, que a libertação, né, que ocorreu com o povo de Israel do Egito, né, é uma metáfora, né, da nossa libertação, né, da escravidão do pecado. Então ele retrata isso. E são várias figuras, né, que a gente vê no livro de Êxodo que retrata realmente a nossa vida hoje, né? O tabernáculo, né, a figura de Moisés diante do povo e também, né, a questão do livramento, né, que Deus nos dá. Então é o seguinte, né, é importante que o Êxodo, né, ele representa, né, em nossa vida, né, a saída, né, da escravidão do pecado, né? E o interessante, né, a gente sempre comenta isso, né, que toda a Bíblia, né, ela aponta para Jesus, né? Desde o seu início, né, ela sempre está apontando para a figura de Jesus, preparando o povo, né, para a vinda de Jesus, né? Então a gente vê o seguinte, que Timóteo 2,5 fala, né, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então a gente vê essa figura, né, em Gênesis, né, esse mediador que seria necessário, né, para nos levar até Deus. Então, o bezerro de ouro, né, nós vimos que toda a história, toda a trajetória do livro, né, de Êxodo, do povo de Israel, desde a sua libertação do Egito, né, a gente viu que Deus preparou Moisés para a libertação do povo, vimos a manifestação de Deus, né, o povo egípcio, né, através das pragas, a saída do povo, né, o livramento, né, através do Mar Vermelho, vimos a provisão de Deus, né, ao povo no deserto, e agora, né, nesse momento a gente está vendo o seguinte, Deus revelar, né, a sua lei ao povo, né, preparando o povo para a caminhada, né, através dos 10 mandamentos. No capítulo nós lemos 24, né, Moisés, ele fala o seguinte, que Moisés subiu ao cume do Monte Sinai, atendendo ao chamado do Senhor. Então o texto fala no versículo 18,
que Moisés permaneceu no alto do monte por 40 dias e 40 noites. Então, se a gente faz um comparativo, né, desse tempo que ele ficou, né, lá no alto do monte, talvez separado do povo, se a gente compara com o tempo que o povo ficou escravizado no Egito, né, não significa nada, né, porque o povo ficou no Egito por 430 anos, né, sob a escravidão. Então, 40 dias, né, não significa nada. Então, assim, demorou muito para descer, né? Moisés ficou ausente muito tempo. Não ficou, né, foi muito pouco tempo. O versículo, voltando aqui, o capítulo 32, né, ele começa relatando, né, a impaciência do povo. Então já começa o seguinte, lá no versículo 1, ele já começa, né, assim, ó, vem até com a conjunção, né, adversativa, né, mas, né, o povo, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Então, tal já era a impaciência, né, do povo. Então, eles utilizam a figura da ausência de Deus, né, eles achavam que Deus estava ausente, mas é importante ressaltar que essa ausência, né, que o povo às vezes alega, né, que como desculpa, né, ela já tinha sido resolvida, né, quando Deus instituiu o tabernáculo. Então o tabernáculo era justamente para isso, né, para simbolizar a presença de Deus no meio do arraial. Então, enquanto Moisés estava no monte, né, diante de Deus recebendo as instruções para o culto verdadeiro a Deus, né, os israelitas, né, eles resolvem instituir, né, um culto alternativo, né, e pedem, né, para construir um ídolo. Aí a gente diz, né, a gente costuma dizer no nosso coração, né, a gente tem muito essa questão, né, porque a gente vê aqui que o povo parte para a idolatria geral, né, uma idolatria sem desculpas, né, sem assim, meios termos, faz uma imagem. Mas aí a gente pensa assim, né, graças a Deus eu não faço nenhuma imagem para mim, para eu adorar, né, não faço nenhum objeto, né, eu não adoro nenhum objeto, nada disso, né, mas a gente esquece, né, que para a gente ser idólatra, né, a gente não necessita de imagem, né, muito menos de um bezerro de ouro. Então o nosso desejo por várias coisas criadas, ele costuma ser maior, né, na maioria das vezes, maior do que o nosso desejo por Deus. Na verdade, nossos ídolos não precisam ser objetos físicos, né? Eles podem ser, esses ídolos podem ser por liberdade pessoal, né? A gente fica tanto, né, com talvez essa ânsia, né, achar que o meu ídolo é a liberdade pessoal, que isso vira uma idolatria. Riqueza, sucesso, a popularidade, ser aceito, né, e por amor, né, até achando que está faltando amor, então ele fica atrás disso, né, das coisas erradas, e isso vira um ídolo, né, na nossa vida. Em 2 Pedro 2,19 diz, 2 Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, quando eu fico atrás dessas coisas, e aqui, né, eu enumerei aqui alguns ídolos que podem nos afastar da presença de Deus, mas aí você pode pensar aí, né, essa lista ela é extensa, né, ela não se resume a esses aqui. Nós sabemos que tantas coisas que nos afastam da presença de Deus, né, talvez se tornam mais importantes para nós do que para Deus. Tem um pastor presbiteriano, ele chama Augusto Breiner, ele diz que quando nós não saciamos nosso coração em Deus, né, quando nós não saciamos nosso coração em Deus, construímos algo que possa nos satisfazer. Então, se eu não sacio o meu ser em Deus, eu vou sempre ter algo para, né, substituir, eu vou sempre estar atrás de algo para substituir, porque a nossa natureza, né, nós somos criados seres adoradores, né, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então,
isso faz parte da nossa natureza. Então, não adianta te enganar, né? Se eu não busco a Deus, eu vou estar buscando qualquer outra coisa a não ser Deus. Êxodo 3, 22, ele diz, cada mulher, Êxodo 3, 22, cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Então, outro pecado que a gente pode cometer na nossa vida é transformar aquilo que Deus nos deu, né, para adquirir ídolos. Deus nos abençoa às vezes, com o nosso salário, com o nosso sustento, nosso dinheiro, né, no dia a dia, com aquilo que você faz, né, com o fruto do seu trabalho. Deus supre, né? E você acaba utilizando isso para adquirir ídolos que vão te, né, escravizar. Aí você pode pensar aí, né, mas que tipo de ídolo, né? Nossa, isso, né, como eu já falei, você pode enumerar uma série, né? Talvez um carro, um objeto, né? Se eu for falar aqui, né, uma série de coisas. E isso aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo foi sair do Egito, o que Deus fez? Ele sabia que o povo já ia necessitar de recursos, né, durante a caminhada, pelos longos anos que eles passariam na caminhada pelo deserto. E aí o que ele fez? Né, nesse versículo nós lemos, né, que ele falou que cada mulher devia pedir, né, para a sua vizinha, a sua hóspeda, né, na casa que ela trabalhasse, objetos, né, joias de prata, joias de ouro, vestimentas, que ia colocar sobre os filhos. No versículo 2 e 3 do capítulo 11 de Êxodo, fala o seguinte, né, que Deus falando, né, com o povo, né? Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E aí o interessante aqui, ó, nessa parte do versículo 3, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito. Moisés, ele era, né, tinha a influência dele no Egito, né? Então, aos olhos dos oficiais de Faraó, ele era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então, é o seguinte, o povo não saiu do Egito, né, de forma, como se diz, com as mãos vazias. A Bíblia fala o seguinte, que eles levaram tantos recursos, né, receberam, que só pode ter sido um milagre, né, o que aconteceu, que fala, o versículo 21 de Êxodo 3, fala que é como se o povo estivesse pegando despojos de guerra, né, tipo, está tudo lá, venceram a guerra, né, venceu o inimigo, ele está vencido, então o que o povo fazia? Né, pegava as riquezas e levava, né, e aí ele compara como se fosse, ia acontecer isso aqui com o povo, né? Vocês vão despojar os egípcios, né? De tão generoso que o povo foi com os israelitas, né? Eles, pela narração do texto, então eles saíram abastados, né, com esses bens do Egito. Então, nós vemos que Deus agiu, né, milagrosamente nesse episódio. Então essa provisão, né, que a gente vê o que aconteceu, aqui, né, com esse povo, a gente vê hoje, né, esses objetos, essa riqueza, né, nós vimos na pregação há dias atrás, porque quando Deus pediu para trazer as ofertas, os dízimos, né, a gente pensa assim, mas é incoerente, né? Deus pedindo para o povo que está lá no meio do deserto, né, quais objetos, né, quais bens que esse povo tem. Mas Deus já tinha providenciado aqui, né? Na saída do povo do Egito, eles já saíram com essa provisão. E aí a gente remete para os nossos dias atuais, né? Quando a gente, né, o pastor acabou de falar que a questão da importância, né, da nossa entrega, da nossa vida e da entrega dos nossos dízimos e ofertas,
revela isso aqui, mostra isso aqui. Nós não estamos entregando nada, né, como aconteceu com o povo, nada do que Deus já tem nos dado. Então, a gente sabe que tudo é Deus que provém, e como aconteceu aqui também na história do povo de Israel. E agora o que acontece? Eles usam parte desses recursos, né, que receberam para o culto a Deus, para instituir o próprio culto. E fabricam com esses objetos, né, o seu próprio ídolo, né, o seu próprio objeto para adoração. Mas aí eu me fiz essa pergunta, eu estava estudando o texto, estava pensando, né, mas por que um bezerro de ouro? A gente fica pensando assim, né, mas podia construir tanta coisa, né, por que um bezerro? Quando o povo saiu do Egito, nós já falamos que eles ficaram lá há muitos anos, né, na terra do Egito, passaram lá muitos anos. E com isso, ficou arraigada no coração deles a cultura egípcia. Né? Eles, diante dessa situação aqui, eles eram um povo que tinha sido liberto, estava sendo trabalhado por Deus, mas ainda estava vivo no coração deles essa cultura egípcia. Então, o bezerro, significava o quê? O comentário da Bíblia de Genebra, ele diz que o bezerro ele era muito utilizado no mundo egípcio, no mundo antigo, né, no mundo egípcio, como um símbolo de divindade, né, o boi. Né? Talvez esse fosse o símbolo de Apis, o deus touro egípcio. Então, a escolha, né, da forma do ídolo, né, do bezerro, não foi arbitrária. Né? O povo via, né, que touros e bois, né, eles eram símbolos comuns de força e fertilidade nas nações vizinhas. Por isso a construção do bezerro. Então, quer dizer, isso é uma mostra, né, que como o povo, naquele ato, retorna ao Egito. Né? E às vezes nós, né, acontece isso conosco. Voltamos ao velho homem, né, a nossa velha prática, através, talvez, dentro da própria igreja, num culto, quando a gente volta ao nosso pensamento, né, lá nas velhas práticas, lá naquilo que, né, naquele pecado que a gente, né, praticava. Então a gente corre esse risco também, né, como aconteceu com o povo aqui. Então o povo nessa ocasião, lança mão de imagens das culturas ao redor para reimaginar Deus. Tim Chester, em seu livro Êxodo para Você, ele afirma: o mesmo acontece hoje. Algumas pessoas querem os benefícios de participar da igreja, mas não querem se relacionar com Deus nos termos dele. Ou querem as bênçãos de Deus juntamente com os prazeres de satisfazer seus próprios apetites. Querem perdão de Deus, mas não querem obedecer à sua vontade. Algumas pessoas querem escolher quais partes da Bíblia aceitam. Né? Todos nós temos a tendência natural de remodelar Deus, né, à nossa imagem ou à imagem da nossa cultura. Então, em vez de nos lembrarmos de que fomos criados à sua imagem, né, tratar Deus em nossos termos e não nos termos dele é algo muito perigoso. Né? E eu completo, né, essa afirmação. Nós queremos o Deus Salvador, mas não queremos o Deus Senhor da nossa vida. A gente quer queremos só as bênçãos, mas não queremos obedecê-lo, né, como a palavra diz. E a gente falando aqui da questão da idolatria, né, a gente viu que ela pode se dar de várias formas, né, a idolatria. Mas Deus, ele trata de forma muito séria, né, essa questão da idolatria. Né? Aliás, né, todo pecado Deus trata de forma séria. Né? Deus não compactua, né, com o pecado. Mas a questão da idolatria, né, a Bíblia nos mostra que não há diferença entre pecados. Né? Mas temos a cultura, né, de escaloná-los. Mas, quando eu falo da questão da idolatria, Deus compara, né, a questão da idolatria com o pecado do adultério. Ele entende, né, que quando eu estou idolatrando outra coisa, eu estou adulterando. Que nós sabemos a figura que Deus usa, né, a igreja, para Deus, é como a noiva, né? Deus usa esse simbolismo, né, no nosso relacionamento com Deus. Então, ele compara, né, que quando nós pecamos, né, praticamos a idolatria, nós estamos adulterando. E
Então, a gente pensa na questão do adultério, né? Isso assim, é algo que nos assusta, né? A gente não deve ficar, lógico, que ficar, né, escalonando os pecados, né, os tipos de pecado, esse menor, mais grave, menos grave, né, porque qualquer pecado, né, se não houver realmente arrependimento e o sangue de Jesus nos lavar, nos leva para o inferno. Mas eu queria chamar a atenção aqui sobre essa questão do adultério. Então, a gente fala assim, adultério, a gente assusta, né? Aí você, alguém adulterou. Aí isso nos causa um espanto, né? Então, Deus se sente assim. Então, quando aconteceu ali, que o povo estava lá, né, adorando o bezerro, é uma expressão assim que, assim, o escritor, até um comentarista usou, é uma expressão forte, né? Eu particularmente não, assim, acho horrível falar, mas nos dá uma dimensão, né, para a gente compreender como que Deus se sente afrontado, né? Era como se Deus olhasse para o povo, né, olhasse para a sua noiva e visse ela, né, deitada com outro homem. Então, tão sério que, né, como que Deus se sente, né, quando há essa prática na nossa vida. O pastor Enoque, né, ele disse recentemente que, uma das suas pregações, que a idolatria mais perigosa, né, na nossa vida é a idolatria invisível. Aquela que cometemos constantemente e não nos apercebemos. A idolatria é um dos pecados que são mais constantes na nossa vida. A gente sabe que nada nesse mundo, né, deve nos tirar mais atenção, né, que a gente deva concentrar mais a nossa atenção nessas coisas do que em Deus, né? Mas sempre, né, às vezes, se a gente não vigiar, a gente está idolatrando alguma coisa. Então, e aí esse é o perigo, porque às vezes nós estamos sendo idólatras e não estamos vendo, né? Estamos sendo enganados, né, pelo pecado, e estamos adulterando, né, diante de Deus. Mas eu queria falar também o seguinte, a questão, né, dessa disposição, desde a questão da idolatria, né, às vezes a gente vê que quão fácil, aquilo que nos causa, nos dá mais, tira mais a nossa disposição. O povo aqui, por exemplo, né, no versículo 6, ele fala o seguinte, que o povo se madrugou, né, para ir adorar os ídolos. Então, é o seguinte, tal era a disposição do povo, né? E às vezes a gente não tem, a gente volta para nós aqui a nossa prática, a nossa vida, né? Quantas vezes a gente fala assim que nós vamos levantar cedo para a gente orar, vamos levantar cedo, vamos fazer uma reunião de oração cedo, né, em tal lugar assim, né? É uma dificuldade terrível para a gente levantar, mas se algo assim, talvez que a gente, né, diferente, né, você vai fazer uma viagem, ou vai para um clube, ou tal lugar assim, a nossa disposição é outra, né? Então, isso mostra realmente quanto que nós, né, fugimos do alvo, né? A gente está sendo idólatra. Mas eu queria falar aqui um pouco sobre a vida de Arão, né? Arão nessa figura, ele não pode passar desapercebido, né, nessa história aqui que a gente está vendo. Arão, ele foi o primeiro sacerdote escolhido por Deus. Ele anteriormente tinha sido eleito por Deus para ser o auxiliar de Moisés. Então Arão, ele, né, quando Moisés, né, Deus chegou para Moisés e falou que ele tinha que chegar diante de Faraó, lá dos reis do Egito, né, para libertar o povo, falar com Faraó, ele falou, mas Deus, eu não tenho condições, né, eu não tenho essa facilidade para falar. Aí Deus foi e levantou Arão. Arão vai com você, vai falar, vai ser o seu porta-voz. Então Arão era uma figura importante aqui, né? Ele não era um qualquer, não era um anônimo, né? Ele era um auxiliar, talvez, ali da primeira linha de Moisés. Então ele já tinha adquirido experiência na companhia de Moisés, já havia presenciado, né, os extraordinários feitos de Deus,
junto ao povo, que ele ajudava a liderar. E quando Moisés sobe ao monte, ele deixa, né, o povo sob sua incumbência, sobre a sua liderança. Mas ele, nessa empreitada, né, que foi proposta para ele se revela, na verdade, uma verdadeira decepção. E ele falhou feio, né, nessa liderança dele com o povo. O versículo 1 do capítulo 32, o povo chega para Arão e fala, né? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, Arão, nessa situação aqui, ele sequer, né, questionou esse pedido do povo. Né? Ele não fez nenhuma, não se posicionou. Ele tornou o quê? Ele não só questionou, mas como ele tornou-se cúmplice, né, do pecado do povo. Prontamente ele pediu, né? O texto fala, né, que já pediu o povo para que trouxesse o material para a confecção da imagem que o povo tinha né, solicitado a ele. Aí Moisés é informado, né, por Deus do que estava acontecendo no arraial, com o povo que tinha deixado sob a liderança de Arão. Aí Moisés desce do monte, né, adiantando um pouquinho, ele desce do monte e questiona o comportamento de Arão. Lá no versículo 32, 21 a 24, ele diz, né, Moisés perguntando para Arão. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Então a gente vê aqui a desculpa de Arão, a resposta de Arão, ela nos remete lá em Adão. Né? Ele usa o povo foi culpado. Né? Como se ele não tivesse feito nada, né? Se Arão tivesse, né, passado, né, tivesse sido cúmplice, mas não. Ele, pela fala, né, dele na parte B do versículo 24, né, deram-me e eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Então parece o seguinte, que a escultura ela surgiu como se fosse um objeto de mágica, como fosse uma mágica, né? um feito, né? Só que não é assim, né? Não fosse assim que aconteceu. Então ele teve trabalho de esculpir a imagem, então ele teve todo aquele trabalho. Então ele pediu ao povo o material que ele sabia que não era para esse fim, né? E ainda construiu essa imagem. Então a gente pode, né, tirar uma lição dessa liderança, né, executada por Arão. Em nossas vidas, nós vamos sempre exercer, né, de alguma forma, nós vamos exercer um papel de liderança em algum momento. Né? Sempre a gente vai ter essa oportunidade. Né? Às vezes você fala assim, não, mas eu não nasci para ser líder, mas sempre você vai ser, né, em algum momento você vai ser líder. Seja na sua casa, como pai ou mãe, no trabalho, na vizinhança. Então, a gente exerce esse papel. Né? Talvez mude a proporção dessa liderança. Né? Você vai liderar menos gente, mas você vai liderar. Então é o seguinte, então essa figura, né, do líder, que foi Arão pelo povo, para alcançar o objetivo, para alcançar seu objetivo, é o seguinte, que é uma malícia também. Né? Nós não podemos, por exemplo, como líderes, ter convicção, a gente precisa ter convicção dos valores, né, daquilo que a gente acredita, né, e caminha na liderança. Como Arão aqui, por exemplo, ele sabia qual que era a lei de Deus, né, o que Deus pretendia fazer. Então, essa questão da nossa liderança, por exemplo, a gente tem que ter essa convicção.
Em nossa casa, por exemplo, eu sei os valores que são importantes, né, que são corretos na minha casa. Então eu não posso, por exemplo, negociar esses valores. Eu tenho que questionar. Eu não posso, por exemplo, tudo que meus filhos quiserem, eu prontamente fazer, se estão em desacordo com aquilo que é com nossos valores, que a gente crê, né? Ainda mais nós, as pessoas que são líderes na igreja, por exemplo. Principalmente, temos que ter convicção desses valores e zelar por eles. Nós não podemos negociá-los. E às vezes nós somos tentados a fazer isso, né? Ou fazemos isso. Às vezes determinada pessoa chega, te propõe algo, e aí acontece como fez Arão. Ele nem questionou, obedeceu. E a figura da liderança, ela é um perigo. Por quê? No caso aqui, o povo, eles sabiam que se alguém do povo lá levantasse, fizesse o que Arão fez, né, pedisse o material e confeccionasse lá a escultura, talvez o povo não fosse aderir àquele movimento. Mas o que eles fazem, né? Acredito que foram sagazes, né, nessa ideia, né? Vamos pedir para Arão, porque a figura de Arão fazendo, né, ela vai ser diferente, vai ter outro peso. Então você tem que ter essa preocupação, né? Sobre a figura, né, a imagem que a minha liderança faz, ela passa, né? Então eu não posso, se eu faço algo, por exemplo, na minha casa, se meus filhos verem fazendo algo errado, isso tem um peso muito grande na vida deles. Porque se meu pai faz, então eu posso fazer. Se o meu pastor faz, então está certo, né? Eu mesmo às vezes eu sabendo que está errado, mas eu uso isso como desculpa. Mas fulano fez, eu posso fazer. Se o presbítero fez, se o diácono fez, né? Então eu posso me enveredar por esse caminho. Então as pessoas que exercem papel de liderança, têm que ter essa convicção, né? Os valores eles não podem ser negociados, né? Principalmente os valores bíblicos. Nós temos que zelar por esses valores. E Arão, infelizmente aqui, né, nessa situação, né, ele foi realmente um fracasso, né, como papel de líder. Então, mas enfim, o povo pecou, né? Construiu o bezerro, toda essa história. E Deus, ele não está, né? Aqui que acontece, né? Deus ele não está desapercebido, né, desse pecado que o povo cometeu. Né? Ele não pode, nós sabemos que nós não podemos interpretar Deus apenas como um pai, né, que aprova, né, todas as atitudes de um filho. Igual eu estava falando aqui agora há pouco, não adianta a gente achar que Deus talvez seja como nós, né? Deus não muda, ele zela, né, pelos seus preceitos, ele é reto, né? Então, nesse momento da história, né, do que estava o povo de Israel, liberto da escravidão, eles retornam, né, igual já falamos aqui, eles retornam ao Egito, né, através desse ato de idolatria. E Deus fica irado, né, com essa atitude. Lá no versículo 7 ao 10, olha como que Deus fala para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho do que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então a gente vê aqui o seguinte, Deus usa uma expressão aqui forte, né? Ele já trata o povo como não sendo mais o seu povo. Ele fala para Moisés: o teu povo, né, aquele povo lá que você tirou do Egito, né, se corrompeu, né, pecou, fez lá um bezerro, uma imagem de um bezerro e está adorando, né, se desviou o povo. Aí o Deus ficou tão irado, né, que o desejo que ele teve, né, com aquele povo, nos remete lá no dilúvio. Né? A intenção de Deus era o quê? Era acabar com todo aquele arraial. Né? A intenção de Deus era fazer com que todos fossem
realmente exterminados, né? Tal foi, né, a reação que Deus teve, né, com essa atitude. Então a gente não pode, né, pensar, né, por exemplo, a nossa vida, né? Deus ele não está satisfeito com o meu pecado. Não adianta eu achar que eu vou pecar e vai ficar por isso mesmo. Não tem como, né? Se eu não consertar minha vida, se eu não me arrepender, né, a consequência virá. Não tem como. E aqui sobre o povo, né, Deus também ele já tinha já traçado a sua sentença para o povo. Mas aí, o que eu queria destacar aqui é essa figura de Moisés. Né, Moisés, ele mostra aqui um papel assim, né, de total relevância. A gente vê, né, na figura de Moisés aqui, né, claramente a figura de Jesus. O que ele faz? Ele se torna mediador entre Deus e o povo. Né? O que ele considera ali? Ele podia, às vezes, até falar assim, não, realmente o povo pisou na bola mesmo. Ele já estava lá em São mesmo perto de Deus, né? Então na presença de Deus, então, né, pode matar esse povo mesmo, que esse povo não tem jeito não. Mas ele não fez isso. E mostra, né, até mais uma figura, né, interessante de um verdadeiro líder. Ele intercede pelo povo. Né? Ele tinha, né, aquele povo realmente como o povo dele. Essa liderança foi exercida o seguinte, né, mesmo, né, diante dessa situação. Então Deus me suplica, aliás, Moisés, ele suplica pela misericórdia de Deus, e ele é atendido. Moisés, ele tinha convicção dos seus princípios, e ele argumenta com Deus, né, ele argumenta, fala assim, Deus, mas se o Senhor destruir esse povo, né, imagina como que as nações vizinhas vão ver o Senhor, vão falar que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-los aqui nesse deserto. Isso não vai cair bem para o Senhor, vai manchar a sua reputação diante das outras nações. Então, lá no versículo 14, né, do capítulo 32, aí fala o seguinte: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então Deus, Moisés aqui, ele consegue, né, pela intercessão dele, né, pelo argumento dele diante de Deus, ele consegue fazer Deus realmente, né, rever, né, amenizar essa ira de Deus. Então a oração de Moisés é ouvida e Deus tem a compaixão do povo. Voltando aqui no autor Tim Chester, ele fala o seguinte, que nós escolhemos orar, né, quando nós intercedemos, como foi a figura de Moisés, escolhemos orar voluntariamente por aquilo que Deus escolheu voluntariamente que oremos. Está dando para entender? E Deus escolhe voluntariamente responder às orações que Ele determinou que faríamos. Portanto, é intenção de Deus que nossas orações sejam o meio pelo qual Ele transforma o mundo. Então Ele decide usar nossas orações para mudar as suas decisões. Então, quando Deus toma essa atitude, né, Ele já proveu, por intermédio de Moisés, essa intercessão para que ele mudasse o curso da história. Né? Então, isso acontece conosco. Quantas vezes Deus levanta pessoas para orar por nós, né, e muda quadros. Né? Então, até a nossa incapacidade de orar, ela é mostrada aqui. Então, o pecado, ele nos incapacita tanto, né, até o ponto de não sabermos orar como convém. O próprio Espírito Santo, ele intercede por nós, como fala em Romanos 8, 26. Né, intercede por nós como gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Né, então, o próprio Deus, ele nos direciona em nossas orações, por quem devemos orar, por qual motivo. Né, então, somos totalmente dependentes de Deus. A gente vê outra situação da história, quando a intercessão de um homem, né, foi decisiva, né, na ação de Deus, quando Abraão intercedeu por Ló, né, lá na Sodoma e Gomorra. A gente vê na história, né, no relato bíblico, que Arão foi insistente com Deus, né, Abraão foi insistente com Deus. Deus, mas se lá tiver 50 justos, mesmo assim só vai destruir a cidade. E aí ele vai reduzindo, porque sabia que não tinha tanta gente, né? Então ele vai reduzindo, então Deus sabia qual era a intenção dele, né? Então, por fim,
Deus resolve tirar lá da cidade Ló e parte da sua família. Outra coisa também que nos mostra isso, essa intervenção de Deus, lá em Ezequiel 22:30, Deus mostra também mais exemplo que Deus ele levanta intercessores, né? Fala o seguinte, o versículo 30 de Ezequiel 22: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Isso aqui se deu quando da reconstrução do muro de Jerusalém. Então Deus, ele levanta, ele procura intercessores para mudar, o curso da nossa história. Então, quantas vezes tem pessoas orando por nós, mas que já foram, a gente crê que Deus que levantou, a gente não consegue por nós mesmos, por nossa atitude, nosso mérito, fazer que Deus mude de ideia, pela misericórdia dele. Ele mesmo provê, intercessores para todas as situações que envolvem a nossa vida, Mas, enfim, embora Moisés ele não quisesse que o povo fosse destruído, ele sabia, e ele não queria destruição, mas queria também que o povo fosse um povo santo, um povo separado. Então ele não queria que esse povo também continuasse do jeito que estava. Ele sabia que tinha que haver um conserto. Então ele queria ver o povo acertando. E viu que era inevitável a correção vinda de Deus. A intercessão de Moisés, ela não vai minimizar, e nem justificar o pecado do povo. Ela não fez Deus esquecer o pecado. Ela apenas fez com que Deus tivesse misericórdia de todo aquele povo. Mas ia haver a consequência, como sempre a gente vê na nossa vida, no nosso pecado. Sempre a consequência, a gente colhe a consequência. Não tem como a gente fugir. E é o que vai acontecer com o povo aqui. Moisés, ele também tinha a intenção que o povo visse a profundidade do seu pecado. Então, como nós já vimos, todo pecado ele conduz à morte, e tem as suas consequências. E quando Deus traz o julgamento sobre o pecado, é um ato que nos faz ver a verdade sobre ele. Então, esse julgamento a gente podendo enxergar isso. Então, a morte, ela torna o pecado visível. Então, a gente não pode transigir com o pecado, brincar com o pecado, negociar com o pecado. É muito sério. O povo estava totalmente descontrolado lá no arraial. Havia a situação lá, Arão tinha perdido totalmente o controle. Então o povo estava naquela bagunça. Então o culto a Deus se tinha tornado um sincretismo. Cada um estava, cada um adorava o Deus que ele tinha em mente. Então tinha uma bagunça total. Então Moisés, ele, como líder, ele tinha que tomar uma atitude para conter aquela bagunça. E ele precisava assumir a liderança novamente de todo aquele povo. Então, mas para isso, o que ele precisava fazer? Ele sozinho, ele não ia conseguir colocar em ordem. Nós já vimos que o próprio sogro de Moisés já tinha falado para ele que ele não conseguia, ele precisava de líderes para ajudá-lo na condução do povo. Aí o que ele faz? Primeira coisa que ele procura saber é o seguinte: ele precisava saber quem estava do lado dele. Ele precisava saber quem, ele sabia que tinha um remanescente do povo que ainda era fiel, que não tinha se corrompido. Então ele chega logo na entrada do arraial, quando Deus pede para ele descer para regularizar a situação, e ele deu um grito, perguntando que para quem fosse do Senhor, que era para se achegar a ele. Quem é pelo Deus de Israel, pelo Deus verdadeiro, venha para o meu lado. Quem é por mim, venha. Aí o texto diz o seguinte: que os filhos de Levi, da tribo de Levi, se chegaram a ele.
E Moisés lhes passou as instruções do que deveria ser feito. Lá no versículo 30, no capítulo 32, versículos 25 a 28, fala o seguinte: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate a cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3 mil homens. Então, assim, houve muita morte, né? A gente olha assim, nossa, mas será que quem morreu, né? O povo todo morreu, só a tribo de Levi escapou, porque o povo que se uniu a Moisés, né, os filhos de Levi, o texto fala que eles cumpriram cabalmente as ordens dadas por ele, né, não olhando a relação que tinha com cada pessoa que tinha que ser morta, né, não importava se era amigo, se era vizinho, se era, né, quem quer que fosse, era para matar, e eles cumpriram, fizeram isso, mataram 3 mil homens. A Bíblia, né, a gente não vê explicações, qual o critério, né, para a seleção das pessoas que haveriam de morrer. O texto não deixa isso claro, né, a gente pelo menos não tem essa definição, né. Então quem foram esses 3 mil homens que morreram? Né, possivelmente fossem os líderes da rebelião, né, possivelmente fossem esses líderes, né, mas a gente não pode afirmar, mas eu acredito que seja, porque você, quando tem uma rebelião, né, como a gente vai ver aqui a quantidade de gente que existia naquele arraial, então você começa primeiro pelos líderes, né, para ir controlando, vai tirando os líderes lá do foco, para você ir tomando a situação. Então, uma outra coisa importante é o seguinte, né, não foram só a tribo de Levi que escapou. Por quê? Houve realmente 3 mil pessoas, é muita gente, mas o texto não fala, né, por exemplo, a quantidade de pessoas que tinha ali, né, naquele arraial. Mas lá no capítulo 12, 37, quando o povo estava saindo do Egito, ele fala o seguinte, que cerca de 600 mil homens saíram do Egito. 600 mil homens. Então, e sem contar, né, o texto deixa claro que é sem contar mulheres e crianças. E mesmo assim, o censo, né, naquela época, ele contava homens aptos para a guerra. Então não eram todos os homens que estavam contados. Então isso faz a gente, né, inferir, né, assim, que ali naquele arraial era bem possível, né, isso falando por baixo, haveria ali, por exemplo, no mínimo 2 milhões de pessoas. Porque se você considera 600 mil homens, mais 600 mil mulheres, mais as crianças, então já chega a 2 milhões. Então vamos colocar 2 milhões. Aí a gente coloca 3.500 pessoas perto desses 2 milhões, né, o número fica pequeno, né, apesar que a gente não pode, né, minimizar a questão de mortes, mas, como a gente tem visto falar muito, né, ultimamente, mas quando você vê, né, quando Deus ficou irado, né, queria destruir, eram os 2 milhões de pessoas, né, então Deus aplacou, né, a sua ira foi aplacada, que por fim, né, somente 3.500 pessoas, 3 mil pessoas morreram, né, dessa multidão toda, né. Então, esse capítulo, né, que a gente leu, está estudando, ele é uma séria advertência para nós, para a gente não negociar com o pecado. Não podemos nunca nos esquecer, né, lá de Romanos 12, 1 e 2, né, que fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não podemos nos conformar com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, com a cultura, com o que está sendo ditado aí pela mídia, pelas redes sociais e tudo mais, né, que a gente sempre está ouvindo, né, que traz realmente à nossa mente, talvez algum motivo, né, para desviar da presença do Senhor. Então nós não devemos, como fala o texto bíblico, não devemos conformar com esse século, porque o pecado, como nós vimos nessa história, ele traz sérias consequências sobre a nossa vida, né, sérias consequências. E para a gente concluir, Mateus 6, 19 e 21 fala o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E também Jeremias 17, 9, fala o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então a gente faz um paralelo entre esses dois textos, a gente deve ficar muito preocupado. Por quê? A gente não pode confiar naquilo eu não posso confiar naquilo que o meu coração está falando, né, que eu devo seguir. A Bíblia é bem clara que onde está o meu tesouro, estará também o meu coração, né? Então, isso nos faz voltar para Deus, sabe? Clamar a Ele para nos mostrar realmente como está a nossa vida, como que eu estou caminhando, né? Eu estou realmente, eu estou adorando a Deus, ou eu tenho meus bezerros de ouro também, né? Então é o seguinte, nós sabemos que nós somos forasteiros desse mundo, né? Então nada que a gente tenha, né, por mais às vezes que isso não seja, né, para a gente mesmo fácil, tem certas coisas que a gente tem que lutar mesmo, a gente tem que ter consciência para deixar, né, mas nada daqui é nosso, né, a gente tem que ter essa consciência na nossa mente. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, né, que nada aqui realmente faz parte da nossa vida, né, nada aqui a gente vai levar, né, daqui, nada aqui é eterno. Então isso nos faz realmente rever, né, esses nossos conceitos, né, a nossa vida cristã. Então a gente viu hoje que o papel do mediador Moisés, ele foi fundamental para o livramento do povo de Israel. Mas Moisés, a gente tem que lembrar disso, Moisés não é o verdadeiro, o mediador perfeito, né, não é o verdadeiro mediador que a gente precisa. Ele era um homem sujeito aos mesmos pecados que nós, um homem que não conseguiu controlar seu comportamento, né, ao ponto, né, de até ser castigado também e não poder entrar na terra prometida, né? Nem ele ficou, né, sem a consequência do pecado também na vida dele, né? Ele teve reflexo na vida dele também, consequências do pecado. Mas a infinita graça de Deus, né, nos leva a conhecer que Jesus é o perfeito mediador entre nós e o nosso Deus. É a nossa única alternativa para nos livrar da morte do pecado. Que Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então vimos claramente que a morte é uma consequência inevitável do pecado, mas temos um mediador que pode nos livrar da morte e nos dá o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então se você, né, que está me ouvindo, não teve realmente essa experiência, né, não tomou essa atitude na sua vida, faça agora, né? Você tem oportunidade, porque a gente sabe que daqui a um minuto, né, já pode ser muito tarde. Então, leve a sério, porque a gente sabe que não existe, né, um outro mediador a não ser Jesus. Então, entregue a sua vida a Ele.
Queria pedir o pastor Enoque para orar por nós nesse momento. Que Deus te abençoe. O Tim Chester, que é o autor de um livro que o presbítero Eliezer citou aqui, ele cita lá uma coisa que ele sempre via, todas as vezes quando ele estava saindo com a sua família, numa certa fase da sua vida, ele saía com a família para ir à igreja, e ele via um vizinho ajoelhado em frente ao carro, limpando o carro com uma escova de dente, limpando. E aí ele olhava aquela pessoa ali ajoelhada na frente do carro, no dia do Senhor, né? E dando ali, fazendo um carinho naquele carro ali. E ele podia ver a imagem da idolatria. Mas aquele moço ali ajoelhado, ele achou que ele estava ajoelhado só para ele alcançar a sujeirinha. E é possível que a idolatria esteja muito mais presente na sua vida do que você pensa, irmão. E Deus é um Deus zeloso, e Ele diz, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem obra alguma, do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem te encurvarás a elas, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, e que faço misericórdia aos milhares daqueles que me amam. É preciso você tomar mesmo essa postura. Quem é pelo Senhor, venha. Quem é pelo Senhor? Porque esse é o chamado de Deus. E eu fico pensando aqui, considerando a severidade de Deus, porque nós vamos orar por essa causa agora, considerando a severidade de Deus e ao mesmo tempo a misericórdia de Deus manifestada, e ao invés de pensar aqui em Moisés e Deus conversando, eu fico pensando naquela conversa lá na eternidade, que ninguém sabe quando, né? Do Pai e do Filho quanto à salvação. E aqui, veja, Deus fala com Moisés: o teu povo que você tirou do Egito já se prostituiu. E quando Moisés fala com Deus, e quando Jesus fala com o Pai, ele diz: o teu povo. Se você olhar aí no verso 11, Moisés devolve para Deus: não, o teu povo. Deus fala: o teu povo que você tirou. Mas claro que Deus sabe que não foi Moisés que tirou o povo de lá, o teu povo. E Moisés fala: não, o teu povo. E eu penso, Deus Pai falando: você sabe que eles merecem ser destruídos. O teu povo, que você pagou por eles, que você entregou o seu sangue por eles, já se prostituíram, depressa se desviaram. E o filho diz: não, mas o teu povo, lembra-te das tuas promessas e a intercessão de Jesus por nós. Irmão, se você não se comove com isso, você não vai se comover com mais nada. Se você não reconhecer que precisa renunciar à idolatria na sua vida, você jamais verá a Deus. Se você nem consegue ver o que é uma tentação na sua vida, porque os ídolos entram como coisas lícitas. Não pode ter carro, não pode ter diversão, mas eu vejo pessoas idolatrando coisas lícitas. Aquela pessoa que eu me aproximo e falei: irmão, o que você estava fazendo no dia do Senhor? Né? Eu não uso essa linguagem, sabe? Eu pergunto, como você pergunta assim: irmão, está sumido, não apareceu, não estava no culto? Aí ele diz o quê? Eu estava trabalhando, pastor. Ah, muito bem. Aí num outro, eu falo: mas e agora, irmão? Não, eu saí com a minha família, eu estava me divertindo, pastor, com a minha família, cuidando da minha família. Ótimo. Continue
buscando nos ídolos o bem para você e para a sua família, e veja onde isso vai dar, se vai dar em boa coisa. Irmãos, precisamos dessa seriedade, precisamos nos quebrantar. Nós somos exortados pela palavra. Essa palavra não foi escrita para os outros, não, ela foi escrita para nós, mostrando tanto a severidade como a misericórdia de Deus. E eu quero que você agora se coloque na presença do Senhor. Vamos ficar de pé mais uma vez? Nós estamos quase terminando. E eu quero que você faça uma oração e diga: Senhor, eu preciso ser resgatado da minha idolatria todos os dias. Eu não quero jamais colocar outro Deus diante de mim. Eu não quero acreditar que alguma coisa é mais importante do que o Senhor. Eu não quero acreditar que eu vou conseguir qualquer coisa sem o Senhor. E eu vou dar uma dica para você saber com clareza se a idolatria está na sua vida. Você vai saber agora. Qualquer coisa que você precise pecar para ter ou para viver é um ídolo na sua vida. Qualquer coisa que você fala assim: não, mas é de Deus, mas para você ter aquilo ali você tem que pecar, então é um ídolo, então não é de Deus, então é um Deus para você. Como que você espera que a sua vida vai ser resolvida? Quando eu conseguir isso, a minha vida vai ser resolvida. Estou até pedindo a Deus para isso aqui chegar logo. E às vezes Deus está esperando, né? Se eu der o ouro, Ele faz um bezerro. Não posso dar o ouro para Ele. Se eu der o ouro, Ele faz um bezerro. Porque a idolatria já está no coração preparada. Irmãos, vamos nos quebrantar, vamos clamar ao Senhor por misericórdia das nossas vidas, para que eu mesmo que estou falando para você, não esteja cultivando na minha vida um ídolo. Para que você que está ouvindo e dizendo: ah, mas eu sou do Senhor, não tenha na sua vida um ídolo que te reprove diante de Deus, que o Senhor jamais chame você de adúltero, de adúltera. Vamos clamar: Senhor Jesus, obrigado por ser o nosso mediador, obrigado por ser o nosso intercessor, obrigado por ser o pagamento pelos nossos pecados, obrigado, Senhor, pelo evangelho severo e gracioso, obrigado, Senhor Deus, porque a severidade está guardada para aqueles que se desviam do Senhor. A tua palavra diz, o Senhor disse: riscarei o nome daquele que pecar contra mim, retirarei o nome daquele que pecar contra mim. Senhor Deus, que o nosso nome, Senhor Deus, jamais seja tirado da Tua presença. Obrigado, porque o Senhor providenciou o meio para que o nosso nome não seja riscado, e esse meio é Jesus Cristo, esse meio é a graça, o dom imerecido. Obrigado por não desistir de nós, mesmo que nós mereçamos ser destruídos, Senhor. Deus, perdoa a Tua igreja, perdoa cada um de nós, perdoa-nos, Senhor. Ó Deus, e aquele que está entendendo a diferença hoje entre o Deus verdadeiro e os ídolos, Senhor, que essa conversão aconteça no coração de verdade, Pai. Haja arrependimento, ó Deus, das más obras, das más decisões, e haja, Senhor Deus, conversão, que é arrependimento e fé. Que essa pessoa também creia que Jesus Cristo é o mediador, creia que Jesus Cristo oferece perdão, creia que há salvação hoje em Cristo Jesus, e em crendo, Senhor Deus, arrependidos, sejam convertidos e salvos pelo Senhor. Obrigado, porque a salvação nos alcança. Eu te agradeço, Deus, e eu peço que a tua bênção esteja sobre o teu povo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Olha só, antes de você sair daí, deixa eu te dar avisos aqui rápidos. Primeiro, nós estamos, enquanto estivermos impedidos de abrir as portas, nós estamos nos reunindo assim, à distância. De manhã nos encontramos assim no culto, à noite, às 18h30, nós permaneceremos convocando você para reunir sua família e
orar, clamar ao Senhor. Então, sempre nas tardes de domingo, nós publicamos lá no nosso aplicativo o roteiro para ajudar você. Eu quero agradecer aqui as pessoas que têm me enviado. Irmão, pode me mandar aí o testemunho do que, como é que está sendo para você e para a sua família esse tempo de clamor. Agradeço você que manda para mim, porque é a maneira também de eu interagir com o que Deus está fazendo na sua casa. E muitas pessoas têm testemunhado de como tem sido abençoado esse tempo em família. E mais uma coisa, nós estamos ministrando um estudo às quintas-feiras que você não pode perder. Não estou fazendo propaganda de evento, irmãos. Eu estou dizendo aqui como pastor da igreja que aquilo que está sendo ministrado nas quintas-feiras é de extrema importância para nós. Então, por favor, reserve o tempo. Ah, pastor, mas eu trabalho na quinta-feira à noite, acontece tal coisa. Você vai acompanhar através do YouTube ou através do nosso aplicativo mesmo, que sempre a gente salva lá o link. Você precisa saber ser igreja, né? As nossas pregações são uma igreja excelente, nós estamos aí refletindo, e não fique de fora disso, por favor. É uma palavra pastoral para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.